Para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre o seu negócio, quem é a Split, né? Quem é o Grupo Gomes Pires. Bom, meu nome é Pedro Pires, eu sou o sócio fundador do Grupo Gomes Pires. O grupo, ele é um grupo que com essa forma de apresentação, ele é novo, ele é de 2023, só que as empresas que compõem o grupo são anteriores a ele. Então aí eu tenho uma frente de seguros, onde a empresa mais antiga é a SRI, uma plataforma de tecnologia, é uma insurtech, e dela que nasce a possibilidade da gente fazer o projeto de confeccionar a seguradora, a Split Risk, e aí, baseado na Split Risk, a gente constitui a Seven, que é uma MGA. E o que é uma MGA, né? É uma distribuidora de produtos de seguro, onde eu consigo criar produtos não necessariamente dentro do ambiente de uma seguradora. Por que que isso é legal? Porque eu torno esses produtos mais flexíveis, mais aderentes, eu tenho um repertório maior de possibilidades quanto à distribuição, quanto à entrega, quanto ao layout do produto. Então, Legal. essa frente é a frente de seguros. Eu tenho Seven, Fleet Risk e a Newey, que a SRI usa o layout como plataforma de distribuição. Na outra frente, aí eu tenho a parte do agro. Uhum. Aí eu tenho a Agro Seven, que é uma empresa focada na produção de abacate e no manejo do gado de corte. E nós temos aí um pool de investimentos, uma venture builder, vamos chamar Uhum. assim, que a gente faz investimento em empresas que não necessariamente vão ser totalmente controladas por nós. Aí a gente faz tanto o smart money, né, o conhecimento, a questão do apoio a essas empresas que estão em fase de maturação, mas também aporte financeiro para que essas empresas supram as suas necessidades e consigam vir a escalar. E como é que você conheceu a Apoio Consultoria? Você se lembra? Eu fui abordado por vocês, se não me falha a memória, há uns 2 anos atrás, né, quando a gente fez o primeiro projeto, e aí vocês me apresentaram o conceito, o formato da empresa júnior dentro da universidade. Sempre gostei da questão de trabalhar com jovens e com consultoria para ter aquela visão complementar, né, aquela visão de fora para dentro. Mas eu fui abordado por vocês. E o que fez você decidir buscar uma consultoria naquele momento? O desafio na época, nós estávamos reposicionando a empresa de distribuição, a Seven, e ela iria deixar de fazer a distribuição através de franqueados diretos, através de um time que era treinado por nós, e nós iríamos adotar a distribuição através de corretores de seguro. A dúvida era a composição do mercado real, como que ele estava, porque internamente a gente tinha uma visão que, para mim, ela estava um tanto quanto enviesada, um tanto quanto contaminada. Então, o que mais me atraía naquele momento era ter a opinião, uma pesquisa realizada de fora para dentro para comprovar se a nossa visão estava realmente certa ou se a gente estava míope com algum dos elementos ali para público direcionado. Então, esse era o principal desafio naquela época. Exato, exato. Era realmente saber se o mercado era composto pelos elementos que a gente imaginava antes, né? A gente distanciado um pouquinho da ponta da oferta ali. A gente queria atualizar isso de novo, principalmente essa questão, esse choque de gerações de consumo que entraram agora, né? Então, os jovens, a partir de 18 até ali 22, 23 anos, é uma nova classe de consumo. Uhum. Quando a gente começou a nossa jornada, antes não eram consumidores, né? Eles eram ainda pessoas que eram bancadas pelos seus pais e não tinham uma vida economicamente ativa. A gente queria entender um pouco mais de comportamento desse público e também o que tinha mudado de comportamento com as classes, com as gerações um pouco mais O velhas. mercado está sempre em movimento, né? Não tem como. Exatamente. E como é que esse problema, esse desafio impactava vocês para tomada de decisão na época? Na verdade, não é que impactava, assim, a performance quanto a campanhas, quando você não está muito conectado com o público final, você acaba tendo desperdício em campanhas de marketing, de comunicação, e acaba que você não consegue transmitir a mensagem de uma maneira adequada, e aí o público, ele demora a entender o que você realmente, que dor que você resolve. Uhum. Então, o que nós queríamos muito era entender isso para entender qual que de fato são as alavancas que fazem de fato aquele tomador de decisão daquela idade optar pela contratação, pelo produto A em relação ao produto B. Ou, muito das vezes também, ele não identifica valor naquela oferta. Então, o produto de seguro, ele é um produto que geralmente ele tem uma percepção de valor maior para gerações mais velhas.
já têm um certo nível de consciência e eles valorizam esse tipo de segurança, de tranquilidade. Gerações mais novas, em tese, elas deixam para depois esse tipo de preocupação. Eles estão mais preocupados ainda em adquirir o item, em comprar, porque eles ainda não têm patrimônio. Então a gente queria realmente comprovar se isso continuava ou não e quais fatores eram os mais importantes para essa nova geração. Como é que foi a experiência de trabalhar com a equipe da apoio? Foi legal. O bacana é que nós fizemos um fluxo onde todo o processo de confecção da proposta até a gente chegar num denominador e fechar o projeto foi conduzido por uma equipe e na hora que de fato o projeto foi acontecer veio uma equipe complementar, vocês dividiram muito bem, né? Vocês colocaram, se não me engano, acho que era um time de 4 pessoas que vocês tinham e a gente fazia aquele acompanhamento com uma periodicidade para ver onde que o projeto estava indo, então eu conseguia ter esse controle da jornada e eu não precisei que o projeto acabasse para eu ter a sensação de que ele estava indo bem, que ele estava sendo executado, que ele estava sendo bem gerido. Então, essa administração ao longo da execução do projeto, inclusive conseguiu me trazer alguns insumos ao longo da construção, porque quando vocês iam perguntando algumas informações, alguns complementos, aquilo fazia a gente ter alguns insights, a gente fazer alguns ajustes internos, a gente não precisou esperar a entrega final para já colher alguns benefícios ao longo do projeto contratado. Conseguiu isso durante o processo, né? Exatamente. O que que mais te chamou a atenção na forma da atuação do apoio? Teve algo em específico? O que mais me chamou a atenção, talvez a maturidade de vocês. Eu tinha uma expectativa por vocês serem mais jovens, talvez vocês seriam talvez um pouco mais, não vou falar dispersos, mas talvez não tão pragmáticos com alguns fluxos. E vocês seguiram à risca, né? Um fluxo de um projeto muito bem executado. Eu que já contratei algumas consultorias para complementar, eu não senti discrepância na entrega que vocês realizaram para outras consultorias, vamos dizer assim, um pouco mais maduras, né? Que já são mais de mercado, mais testadas. Então me chamou a atenção essa maturidade que vocês apresentaram. Que bacana, o Júnior é só no nome, né? É verdade. E você sentiu que o time ele entendeu bem as necessidades da Twitch, do grupo no geral, no contexto do seu negócio? Eu entendi que sim. Eu acho que o nosso negócio ele tem uma certa complexidade, né? Nós atuamos no mercado de seguro, que é um mercado muito tradicional, porém de uma forma bem diferente. Então, não acho que era simples de fato vocês entenderem. Eu acho que vocês entenderam, assimilaram de uma maneira até rápida e conseguiram compartilhar entre vocês, né? Então, todos os envolvidos depois, eu não senti nenhuma discrepância de um ou outro membro que estava perdido ali, né? Todos entenderam o seu papel, todos entenderam o que era o objetivo central do projeto, então me senti que vocês assimilaram muito bem. E como é que foi o processo de acompanhamento e comunicação ao longo do projeto? Foi ótimo, talvez um dos pontos mais fortes. Eu não gosto muito de comunicações muito formais, e-mails, ou ter que ficar marcando reunião sempre para fazer atualização. Então, a criação de um grupo de WhatsApp, onde era passadas as situações, já me dava a sensação do controle, de estar sendo bem informado. Então, é mais dinâmico, no meu tempo, porque eu tenho uma agenda, às vezes, que não me permite a todo momento estar ali, mas então como o grupo facilita, você tem as informações ali. E sempre que tinha alguma coisa que talvez no grupo não estava fluindo, conversa no particular e faz alguns ajustezinhos ali, que algumas vezes me chamaram mesmo e falaram, ó, tô precisando de uma resposta e tá pendente aqui, tô travado. Então tinha aquele zelo também de reforçar, não deixar só o grupo como único canal de comunicação, né? Entender a cadência que tinha. Então foi muito boa. Talvez um dos pontos fortes foi a comunicação. E vamos falar agora um pouco de resultado e impacto. Quais resultados você percebeu logo após o término do projeto? Como é que foi para vocês? Como era uma pesquisa de percepção de mercado, de valor, os resultados não foram imediatos. Então, eu poderia falar para você que até hoje a gente colhe alguns resultados, um projeto de 2 anos. Até hoje a gente colhe por quê? Porque a gente vai implantando algumas coisas. Você não modifica a sua comunicação de 8 a 80, né? Você troca tudo. Você vai fazendo alguns Dá para ajustes, fazer tudo de uma vez. tentativa e erro. Então, o resultado ele foi mais cadenciado. Talvez o mais importante foi a gente mitigou uma discussão interna, onde até então, até a realização da pesquisa, era a opinião dos membros, um achava uma coisa, outro achava outra. A gente não tinha uma evidência para falar assim, olha, não precisa achar A ou achar B. Está aqui uma prova, uma pesquisa realizada, com uma amostragem na região específica, que traz um resultado. Então, acho que talvez esse foi o maior ganho. Parar de perder tempo com discussões internas, onde a gente não tinha uma evidência para seguir em frente, e com a evidência, quando veio o resultado da pesquisa, aí a gente para dessas discussões, toma aquilo como verdade, e aí as campanhas foram sendo desenvolvidas naquela direção. E como é que o trabalho da apoio contribuiu para o crescimento do negócio? Como é que, de resultados? Eu gosto muito
do formato de gestão, onde a gente consegue ter um time muito bem amparado, profissionais, qualificados, que nós temos aqui, mas eu gosto muito de mesclar isso com, pode ser empresas como apoio, que é uma consultoria, ou empresas que vão, de fato, participar de uma entrega final e são terceirizadas, porque eu acho que esse choque, vamos dizer, um sistema meio que híbrido de realização de projeto, ele faz com que a gente tenha uma assertividade maior. Porque acaba que, com o tempo, a empresa vai construindo algumas verdades absolutas que, quando você sai do mercado, não é assim. Então, se você faz um projeto híbrido com empresas de fora, com pessoas de fora, então você quebra um pouco disso, né? Porque daí não tem essas verdades absolutas que só existem nos nossos corredores. Talvez esse é o maior fator. Te dá uma visão de fora do negócio, né? Exato. E as verdades absolutas, às vezes, que a gente discute quando tem uma empresa que fala assim, não, mas eu não vejo dessa forma. Então são aquelas perguntas, não, mas como assim você não vê dessa forma? Não, porque eu vejo de uma forma diferente. Talvez o seguro é, assim, uma coisa acessível, a pessoa não contrata porque a gente tem um país altamente seguro. E não que isso seja uma verdade, mas é uma provocação que naturalmente não iria acontecer aqui dentro. Então, quando tem pessoas de fora, esse tipo de consciência ele amplia. E você sentiu que o investimento na consultoria ela valeu a pena? Eu acho que sim. Custo-benefício, a consultoria de vocês, se comparada com as empresas de mercado, tem um valor melhor. E aquela questão de, porque são jovens, ainda estão entrando no mercado, então, tipo, a entrega vai ser pior, ela vai ser menos comprometida? Não se provou, pelo contrário, vocês fizeram. Então, acho que custo-benefício é uma ótima contratação. E para a gente encerrar aqui, como é que você descreveria em poucas palavras a experiência com apoio? Poucas palavras. Eu acho que é um ótimo custo-benefício para quem já trabalha com consultorias ou para quem quer começar a testar esse tipo de ferramenta na confecção de projetos. Então, primeiro ponto, é um ótimo custo-benefício. Trabalhar com pessoas jovens te desafia a você voltar a ter um linguajar, entender, porque geralmente eles vão ter algumas ferramentas que eles vão estar, talvez até à sua frente. A gente está na era da inteligência artificial, o que rola nas universidades agora são novas. Então, acho que é outro ponto bom. E um choque de realidade para o time interno, para eles também se sentirem um pouco desafiados, eles também se sentirem, eles não ficarem acomodados, né? Eles entenderem que no mercado também tem bons profissionais e eles estarem sempre se desafiando. Legal. E você recomendaria apoio para outras empresas? Com certeza, recomendaria. Acho que vocês têm um nível de comprometimento bem alto, são bem atenciosos, complementares. Quando vocês montam um time de projeto de vocês, vocês tragam profissionais complementares. Então, super recomendo vocês, sim. Se você conseguisse definir apoio em uma palavra, uma frase? Definir apoio, eu acho que não tinha palavra melhor do que realmente apoio. Um apoio para que projetos saiam do papel e venham para a prática, auxílio, ajuda e também complemento, às vezes, em atividades ou expertises que nós não temos internamente.